Olá pessoal, aqui é o professor Rafael de Geografia e hoje a gente vai estar tratando de tipos de chuva e vamos começar também os domínios morfoclimáticos do Brasil e começando pelo domínio morfoclimático amazônico. Antes da gente começar, a gente tem que falar sobre alguns conceitos do que se trata os domínios morfoclimáticos e também os tipos de chuva. Bom, primeiro, os domínios morfoclimáticos, igual eu já disse em aulas passadas, se trata de uma divisão que foi feita pelo geomorfólogo Aziz Absaber, um brasileiro, para delimitar algumas características de vegetação, relevo, clima, que diferenciam regiões para regiões dentro do Brasil, como vocês podem ver aqui nessa imagem, demonstrando todos os domínios morfoclimáticos do Brasil. E hoje a gente vai estar tratando desse em especial, que fica ao norte do país, que é o amazônico. Bom, outro conceito que a gente tem que saber é de barlavento e sotavento. O que é barlavento e sotavento? Geralmente, quando uma nuvem carregada de umidade ou alguma massa de ar carregada de umidade encontra uma montanha ou um relevo mais alto, ele tende a precipitar essa umidade, ou seja, tende a chover em um lado da montanha e do outro lado, consequentemente, fica seco. Por quê? O que acontece? Quando essa massa de ar aqui sobe, quando essa umidade sobe, ela tende a precipitar, tende a chover. E quando gasta toda a umidade dela aqui desse lado, o ar que sobra aqui, depois da montanha, é um ar quente e seco. Por isso que a gente dá nomes a esses lados da montanha, né? Que esse lado que recebe a umidade é o barlavento e esse lado que recebe só o ar seco é o sotavento. Bom, esse conceito é importante para quê? Para a gente entender os tipos de chuva, né? Geralmente são 3 tipos de chuva que a gente aborda. E eles têm algumas diferenças entre si do jeito que elas são formadas, mas são todas chuvas, são todas precipitações. Começando aqui pela primeira, essa aqui. A primeira é uma chuva convectiva. O que é uma chuva convectiva? Ela vai ocorrer principalmente em regiões de clima tropical, igual ao Brasil. O Brasil ele está entre os trópicos, né? Está entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Isso vai fazer ele ser um país tropical. O que é a chuva convectiva? É uma chuva que geralmente ocorre nesses locais aí mais perto de clima tropical, e que ocorre movimentação de ar. Ou seja, o ar frio, que é um ar denso, é um ar pesado, ele vai descer, enquanto o ar leve, o ar quente, vai subir. Ou seja, o ar frio e denso desce e o ar quente sobe. O que isso vai fazer? Quando o ar quente sobe, ele vai carregar a umidade com ele. Então ele vai levar a umidade para cima. Então essa umidade vai condensar, ou seja, vai se tornar líquida e vai precipitar, vai chover. Então o que acontece? É uma constante levada de ar frio para baixo, enquanto o ar quente sobe. E esse ar quente subindo vai condensar toda a umidade e vai precipitar. Isso é a chuva convectiva. Bom, o segundo tipo de chuva que eu quero tratar com vocês é este aqui, que são as chuvas frontais. O segundo tipo de chuva são as chuvas frontais. Bom, o que são as chuvas frontais? Elas são chuvas que vão ser resultantes do encontro de massas de ar. Do encontro de massas de ar. Ou seja, o ar frio e o ar quente vão se chocar de frente. Dessa forma. Então, o que vai acontecer quando isso acontecer?
a seca e fria vai encontrar com a úmida e quente, e a massa de ar fria, que é a densa, ela vai tender a descer, enquanto a massa de ar quente vai subir, elas vão se sobrepor. Vai acontecer isso aqui. E quando isso acontece, a massa de ar quente vai subir, igual a condensação aqui, igual a chuva convectiva. Isso vai acontecer a condensação e a precipitação. Geralmente isso ocorre bastante em litoral, que tem muita influência da maritimidade, muita massa de ar úmida, né? E essas chuvas são mais comuns em locais assim de litoral. Mas também acontece no interior, claro que acontece. E são as chamadas. Não. Na verdade, essa aqui, a chuva convectiva, ela é aquela chuva, você tem que associar essa chuva convectiva à chuva de verão, aquela chuva que é forte, do nada, acontece uma pancada de chuva e depois para. Essa é a famosa chuva de verão. E o terceiro tipo de chuva é igual eu disse nos conceitos ali atrás de sotavento e barlavento. Essa chuva, ela é a chuva orográfica. O que são as chuvas orográficas? Elas são resultantes do bloqueio da massa de ar, massa de ar úmida, né? Que vocês podem ver aqui, está vindo do mar. É o bloqueio da massa de ar úmida por algum tipo de relevo, alguma montanha, alguma coisa. E essa forma de relevo vai fazer com que a massa de ar úmida, enquanto ela sobe, ela se precipite de um lado da montanha, que seria o barlavento. O barlavento vai fazer com que force essa massa de ar a subir, force essa umidade a subir. E a gente viu nos outros tipos de chuva que quando ela sobe, ela é forçada a se condensar e a se precipitar. E aqui, depois, a sotavento, não vai ter chuva, vai ser um ar seco, um ar quente, que é exatamente o que acontece no exemplo que eu usei há algumas aulas atrás, no Planalto da Borborema, no nordeste do país. O Planalto da Borborema ele serve como uma barreira para essa umidade. Então toda a umidade que vem do mar vai parar no Planalto da Borborema, vai precipitar a barlavento e a sotavento vai vir seco e quente, que aí sim vai resultar no sertão nordestino, né? Continuando. Bom, esses foram os tipos de chuva. Agora a gente pode passar para o domínio morfoclimático amazônico. Bom, como é o primeiro domínio morfoclimático que a gente vai tratar, eu vou tratar sobre localização, relevo, clima, hidrografia, solo e algumas totalidades que geralmente em vestibular como o Enem, eles são cobrados bastante em questão das totalidades e do que está acontecendo em volta desse biossistema, né? Começando pela localização. Bom, a localização fica no norte do país, né? Ele pega assim todos os estados do norte do país e alguns do nordeste também. Por exemplo, o Maranhão. O relevo. Bom, o relevo desse domínio morfoclimático, ele tem algumas especialidades. A gente pode começar a falar dos relevos gerais do país, que são esses aqui em cima. Ali em cima vocês podem ver em laranja mais escuro o Planalto das Guianas aqui em cima. Esse Planalto das Guianas ainda faz parte do domínio morfoclimático amazônico e ele vai ser importante para a gente porque ele vai ser o começo do relevo de Planalto aqui nessa parte do domínio morfoclimático, acompanhado de planície, que é a planície amazônica, e depois um pouquinho do Planalto Central também, que tem as suas especialidades. Bom, o que acontece? Esse relevo, ele tem muitas depressões. O que significa depressões? São lugares de relevo mais baixo que está entre lugares de relevo mais alto. Ou seja,
tem um lugar alto, aí tem um lugar baixo, aí um lugar alto de novo. Isso caracteriza uma depressão. O domínio morfoclimático amazônico, a região amazônica, né, ela é dominada por essas depressões norte e sul, sentido norte, sul. Igual eu mostrei aqui para vocês. E aqui embaixo tem um esqueminha que mostra o relevo dessa localização. Primeiro, em cima, tem os planaltos residuais, que são os planaltos das Guianas, né? A norte. E o que esses planaltos a norte são? Eles são escudos cristalinos, eu acredito que a professora Amanda já tenha dito para vocês o que são, mas eu posso dar uma relembrada, que são rochas magmáticas. Eles estão presentes em planaltos e geralmente tem presença de metais para extração nessas rochas cristalinas, esses escudos cristalinos. Nesse lugar, por exemplo, no Pará, temos um projeto que chama Projeto Carajás, que ele é especialmente para a extração de minérios como cobre, zinco, ferro, manganês, prata, bauxita. Então, nesse Planalto das Guianas, ele é muito bem visto assim em relação a minérios, né? Até que tem um projeto para isso. E ele é o primeiro dos planaltos residuais. E também tem uma curiosidade que aqui nesse lugar fica o Pico da Neblina. O Pico da Neblina é o pico mais alto do país e ele é de rocha cristalina, né? De escudo cristalino. A seguir, depois desse relevo, depois desse planalto, vem uma depressão norte-amazônica que aqui se caracteriza a planície. Essa é a planície amazônica. E na planície amazônica a gente vai encontrar o rio Amazonas. Se vocês vierem seguindo para cá, imaginem que isso é norte e que isso é sul, certo? Se vocês vierem seguindo para cá, temos a depressão norte-amazônica, depois o Planalto das Guianas. Aí vamos ter os planaltos da Amazônia Oriental, que vão ficar entre, né? Vão ficar dos lados do rio Amazonas. Então tem a depressão, que vem depois do Planalto. Aí tem os planaltos da Amazônia Oriental. E, assim, no meio delas tem a planície do rio Amazonas. Como vocês podem ver aqui, que passa o rio Amazonas. O que isso significa? Que o rio Amazonas, ele tem lugares de alto relevo e lugares de baixo relevo. Então, isso o torna um rio navegável, porque é um rio reto, é um rio sem declive, mas em alguns lugares também torna ele um rio não navegável, um rio com potencial hidrelétrico. Tanto que estão tentando construir, né, já construíram algumas hidrelétricas em alguns lugares da Amazônia. Depois dessas planícies aluviais do rio Amazonas, vem outros planaltos. Esses planaltos aqui mais ao sul, aqui mais ao sul, são os planaltos residuais sul-amazônicos. Eles não são tão altos quanto os planaltos aqui do Planalto das Guianas, eles fazem parte do Planalto Central, como vocês podem ver aqui em cima. Eles fazendo parte do Planalto Central, eles são planaltos baixos, digamos assim, a gente chama de platôs. O que são esses platôs? Eles são os planaltos que ainda assim têm um potencial para expansão da fronteira agrícola. É isso que está acontecendo na Amazônia, que pode estar trazendo desmatamento e não levando em conta a questão indígena e a questão dos povos locais lá. A expansão da fronteira agrícola nesse Planalto Central é muito bem vista em questão de soja. A plantação de soja é muito explorada aqui e isso causa alguns problemas ambientais e sociais, como eu acabei de dizer, que eu vou tratar mais pra frente com vocês, mas é importante dizer agora, né, porque uma coisa está correlacionada com a outra. Bom, em relação ao clima. O clima desse domínio morfoclimático, ele é equatorial, perdão, ele é equatorial e o que isso significa? Que ele fica perto da linha do Equador, certo? E isso o que vai acontecer? Vai dar a ele um clima quente e úmido, igual a gente já tratou, porque ele sofre influência da linha do Equador e das radiações solares. A variação térmica nesse lugar é muito baixa, porque vocês devem imaginar a amplitude térmica em relação a o tanto de umidade que tem nesse lugar.
E como ele tem tanta umidade, ele está tão próximo da linha do Equador, e também tem os efeitos da continentalidade, a amplitude dele, a amplitude térmica dele é baixa, chegando a ser entre 22 graus e 27 graus, 24 graus, 29 graus. Não passa aí dos 10 graus de amplitude térmica, que já é considerado bem baixo. E como tem um potencial muito grande de umidade por causa da floresta amazônica que se encontra nesse domínio morfoclimático, ele tem um índice pluviométrico gigantesco. Ele chove muito mesmo. E como correlacionando com o que eu disse sobre as chuvas, o que acontece nesse lugar são as chuvas convectivas. Lembram das chuvas convectivas? Que é manifestações locais, que acontecem em lugares tropicais, em que o ar quente vai subir e o ar frio vai descer, e isso vai causar uma condensação e a precipitação. Isso acontece por causa da evaporação intensa. Tem zonas de baixa pressão por causa da evaporação. Isso vai fazer com que eles se encontrem com os ventos alísios muito presentes nesses locais também, de alta pressão. E esse ciclo de ares de alta pressão e baixa pressão, úmido e quente, frio e seco, vai fazer com que tenha muita precipitação nesses lugares. Então, vai chover muito. Vocês têm que associar esse clima amazônico com muita chuva, muita precipitação. Igual eu coloquei aqui para vocês, nesse gráfico, o climograma. Esse aqui é um climograma exemplo, né, que eu peguei de uma cidade do Amazonas, mas serve muito bem para explicar como que funciona um climograma da região amazônica e desse domínio morfoclimático. Vocês lembram do climograma, igual eu disse para vocês, que as barrinhas em azul, nesse caso, indicam a precipitação e a linha indica a temperatura. Se a gente pegar a precipitação, vocês podem ver que ele não fica abaixo de 100. Ó. O mínimo que foi em outubro e foi em torno ali dos 150 milímetros de chuva. Então vocês podem ver que não é abaixo de 100 a precipitação, sempre vai ser uma precipitação alta. E aqui, essa linha da temperatura, vocês podem ver que ela é quase uma linha reta, assim. Não é quase, porque tem aí sua variação térmica, claro que tem, mas ele não fica abaixo dos 24, 23 graus. E ele também não passa ali dos 30, 31. Ele vai ser muito constante essa, essa temperatura nesse lugar. Então, esse é um climograma clássico do domínio morfoclimático amazônico. E, geralmente, esses climogramas caem bastante em vestibular, não deixam de cair. Vocês têm que saber a característica deles para cada região, para cada domínio morfoclimático do Brasil. É importante que vocês saibam e a gente vai tratar eles com cuidado daqui para frente. Mas lembrem desse climograma em especial, por causa das chuvas, nunca vai ser a menos de 100 no domínio morfoclimático amazônico e pouca amplitude térmica, baixa amplitude térmica, certo? E em relação às massas de ar, a gente tratou das massas de ar MEC, MEA, MTA e por aí vai. No verão vai atuar a MEC, que sai de lá, que vocês lembram que é a massa equatorial continental, apesar de ser continental, é úmida, porque ela tem os fatores da grande evaporação ali da floresta amazônica, e isso vai ter grande influência no domínio de lá no verão. Vai ter aqueles climas bem úmidos, vão ter os climas quentes, né? Que não vai ter aquele frio intenso. E quando chegar o inverno, vocês podem ver aqui que tem a setinha da MPA chegando ali no domínio morfoclimático amazônico, que vai causar o que a gente chama de friagem. O que é a friagem? Né? É como se fosse um esfriamento baixo. As temperaturas vão cair só um pouco. Elas não vão cair ali na casa dos 15, não vão cair na casa do 10, 15 ali. Elas vão ficar na casa dos 20 ainda. E por aquilo que eu disse, pela influência da MEC, mesmo no inverno, e por a MPA estar chegando lá em cima. Tipo, o restinho da MPA
chega ali naquela região e causa uma friagem, a gente chama de friagem, né? Bom, em relação à hidrografia, essa questão da hidrografia é muito importante nesse lugar, porque geralmente as questões tratam muito de hidrografia lá por causa da presença de muitos rios, principalmente do rio Amazonas, né? Então, o rio principal que cruza esse domínio morfoclimático é o rio Amazonas. Ele vai nascer, ele vai ter sua nascente lá nos Andes peruanos, bem aqui, ó. Lá nos Andes peruanos, ele vai nascer e ele vai correr até o mar Oceano Atlântico. Então é um rio de extensões assim continentais, por isso que é um rio tão importante e ele passa aí pelo nosso país com muita presença. Ele é muito importante na região norte do nosso país. Bom, se a gente for tomar em questão essa como nascente e essa como foz, vocês devem imaginar os afluentes norte, ou seja, os rios que desagam no rio principal, que é o rio Amazonas. Esses afluentes aqui são a margem esquerda do rio, enquanto os do sul, né, a margem sul, é a margem direita do rio, levando em consideração essa direção aqui. E, igual eu disse um pouco atrás, o Amazonas, como ele tem esse relevo de planaltos e planaltos, e com muitas depressões, ele tem trechos navegáveis, ou seja, trechos retos, trechos com águas calmas, trechos sem muitos declives, que serve muito para navegação, pesca e também tem trechos de planalto que tem o seu potencial hidrelétrico, igual eu disse nas instalações recentes aí das usinas hidrelétricas de Xingu e de Belo Monte. Também tem uma coisa importante que é bom falar que é o SAGA. O que é o SAGA? É o Sistema Aquífero Grande Amazônia. O que é um aquífero? É presença de água doce abaixo do solo. São águas que têm manancial de águas subterrâneas, né? E esse sistema aquífero Grande Amazônia, ele em extensão no nosso território é o maior. Temos o sistema aquífero Guarani, que fica ali na região centro-oeste e sul, que ele é o maior da América Latina. Só que o sistema aquífero Grande Amazônia, em questão territorial brasileira, é o que mais tem, é o maior aqui, com uma extensão de 1,3 milhão, mais ou menos 1,35 de quilômetros quadrados e 162 ml por quilômetro cúbico de água, muita água. E ele, igual eu disse, né, ele consiste no maior aquífero com presença em solo brasileiro. Logo em seguida, o sistema aquífero Guarani, que está presente em outros países da América do Sul, né? Bom, agora eu quero falar com vocês do conceito de rios voadores. Geralmente alguns vestibulares estaduais de São Paulo e Enem também pode cobrar isso. Que são que são os rios voadores? Em alguns dias do ano, o rio, ele com um rio assim com dimensões do rio Amazonas mesmo. Ele atravessa o céu do Brasil. Mas água flutuante? Não, claro que não, né? É uma água que ela está em estado gasoso. Ou seja, é uma água que não está precipitada, ela não está condensada. E ele vai nascer aqui no Atlântico com a evaporação. Ele vai nascer no Atlântico e ele vai passar pelo Brasil ali pela região amazônica. Quando ele nasce, ele vem teoricamente fraco, mas ainda assim bem forte e vai cair na região amazônica. Assim que ele cai na região amazônica, ele ganha muito corpo, ele ganha muita umidade, porque a região amazônica, igual eu disse para vocês, tem muita evaporação. Então, ele vai ganhar corpo e isso vai ser uma grande massa de ar úmida passando por cima assim do nosso país, né? E aí ele vai continuar seu caminho depois de ter ganhado o corpo na Amazônia e ele vai bater aqui nos Andes. Esses Andes é uma parede de montanhas, né, que tem aí no ocidente da América do Sul, que ele vai bater nessa parede e ele vai desviar sua rota. Ele vai vir para baixo.
Em vez de ele continuar reto para cá, ele vai bater e vai vir para baixo. Nessa vinda para baixo, ele vai passar por estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e também em outros países como Bolívia e Peru. Eles vão sofrer essa ação desse rio voador, esse rio gigante, né? E isso vai fazer com que ocorram precipitações, ou seja, chuvas, em todos os lugares do país que eu citei agora abaixo, esses países do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, esse rio voador que ganha corpo ali na Amazônia é muito importante para o regime de chuvas no nosso país. Por estar aí também uma das grandes importâncias da floresta amazônica e a sua preservação, por causa das precipitações e da grande umidade. E ele é tão importante que ele vai ter influências, depois de pegar alguma corrente de ar aqui, até lá nos países da Europa. Vão ocorrer precipitações nos países da Europa por causa desse rio gigantesco que é formado aqui no Oceano Atlântico e ganha corpo na Amazônia. E não dá para falar de Amazônia sem falar da biodiversidade, né? A biodiversidade da Amazônia ela é considerada a maior biodiversidade do planeta, por abranger 30 mil espécies de plantas, além de sua fauna exuberante, igual essas imagens que eu coloquei para vocês. Onça pintada, bico-leão, tucano, e sem falar das grandes diversidades de peixes, répteis, anfíbios e tudo que você pode encontrar lá é de grande valor para a biologia, tanto que tem muitos estudos lá, tem muitos pesquisadores que preferem, que vão até a Amazônia para fazer seus estudos de, de, de pesquisa e com certeza estão achando novas espécies, novos tipos de planta a cada dia nesse bioma, por ser tão heterogêneo, por ser tão diferente, ser tão cheio, ser tão rico. Bom, em relação ao solo e à vegetação, por incrível que pareça, o solo da Amazônia é um solo infértil em relação a, ao plantio mesmo. Por quê? Você pode pensar, mas é uma floresta tão grande, como que o solo é tão infértil, né? É exatamente por ter uma floresta enorme que isso vai causar a baixa fertilidade do solo. Eu vou explicar por quê. Como ele tem uma grande floresta, ele tem uma precipitação muito grande, ele tem grande quantidade de chuva. E isso vai aumentar o processo de lixiviação. O que é lixiviação? Lixiviação é um processo erosivo, lembram da erosão, igual eu disse para vocês, ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo. Então vai chover e vai lavar a camada da superfície do solo. E essa camada da superfície do solo é a camada umífera. O que é a camada umífera? É uma camada que tem grande quantidade de material orgânico. O material orgânico ele é importantíssimo para que o solo tenha uma boa fertilidade. E como vai chover muito, vai lixiviar, ou seja, vai lavar essa camada superficial e vai tornar esse solo menos fértil. Claro que não vai ser em todo lugar da Amazônia que vai ter um solo menos fértil. Alguns locais mais perto de rios, assim, que tem mata de várzea e também conhecida terra preta, né, terra escura, são solos que são muito férteis e eles estão presentes na Amazônia. Então, é um solo não fértil, com baixa fertilidade, se for tomar no geral, mas não deixa de ter solo fértil em alguns locais mais perto de água. E sobre a vegetação, a gente tem muitos tipos de mata. A gente tem diferentes tipos de mata dependendo dos locais que elas estão instaladas. E por causa da sua heterogeneidade, né? Igual eu disse, ela é uma floresta muito heterogênea, tem muita diversidade. Então ela pode ser dividida em dois ecossistemas principais. Temos as matas de terra firme e as vegetações inundadas. Primeiro falando sobre as matas de terra firme ou as KET, né? A KET, ela é a maior parte da floresta, é a maior extensão da floresta e ela vai cobrir as terras do Planalto que não são atingidas por cheias. Elas não estão perto de rio, igual essa imagem eu coloquei para vocês, é uma imagem da Amazônia que
tem a sua floresta, mas ela não está perto de nenhum rio. Essa é a mata de Caeté, mata de terra firme. Ela é a maior extensão da floresta em si. E independente se o rio está cheio ou se o rio está vazio, ela não vai sofrer essa influência. Agora, na mata inundada, a gente pode dividir em dois a mata inundada, que é a mata de Igaipó e a mata de Várzea. Vou explicar. O que é a mata de Igaipó primeiro? A mata de Igaipó, ela é localizada ao longo dos rios, ou seja, ela é uma mata inundada, só que ela é permanentemente inundada. Ela vai estar nos períodos de baixa do rio e períodos de alta do rio, elas vão estar permanentemente inundadas. Igual essa imagem que eu coloquei para vocês. E eu posso dar uns exemplos, como a famosa Vitória Régia, né? Vocês já devem ter visto algumas animações, alguns filmes com sapinhos assim em cima da Vitória Régia. Essa é uma planta de mata de Igaipó, de permanentemente inundada. E também o açaí, né? O famoso açaí. É uma planta de mata de Igaipó. Entre muitas outras, claro. E também temos a mata de várzea, que ela é localizada ao longo dos rios também, por isso que é considerada uma mata inundada, só que ela é um pouco mais distante, então ela vai ter uma irrigação natural do rio que vai depender dos períodos de cheia e os períodos de seca do rio. No período de seca, no período de inverno, não vai ser inundada em si. O rio vai abaixar e essa mata vai ficar em solo. E quando tem cheia dos rios, essa mata vai ficar inundada, vai ficar na ação da água. Isso que a gente chama de mata de várzea. A gente pode ter como exemplo o cacau, o cacaueiro, né, a planta do cacau, e a seringueira, dentre muitos outros, claro. E falando nos aspectos, né, das características da vegetação, ela é uma vegetação latifoliada, ou seja, ela tem folhas largas, folhas grandes, heterogênea, ela tem muita diversidade, muita biodiversidade, muitos tipos de plantas, muitos tipos de animais e leva em conta muitos outros aspectos, né? Densa, ou seja, você está dentro da floresta, você só enxerga a floresta, você não enxerga o fora da floresta. Por isso que ela é densa, ela é muito fechada, né? Digamos assim. Perene, vocês lembram o que é perene? Lembra sempre que perene vocês têm que associar a sempre, né? Sempre tá ali. Perene é uma floresta que nunca morre, ela nunca cai suas folhas, né? Então, ela é uma mata que não tem aquela influência ali dos regimes temperados, que vão ter as 4 estações certinhas, que as folhas vão cair. Não, ela é uma floresta que sempre tá ali, não cai suas folhas. Higrófilas, né, são plantas adaptadas à água, né, à grande umidade. E também temos as hidrófitas ali, né, igual eu disse, são plantas de água mesmo, são plantas submersas, mas a maior parte delas são higrófilas. E a característica delas são arbóreas, né, são árvores grandes, não tem muita característica de arbusto. Tem alguns ali na floresta por ela ser muito densa e tal, mas a maior característica é de arbórea, ela tem árvores, realmente árvores. E agora, né, a gente pode falar das totalidades. Isso que é bem importante, é basicamente o que mais cai em relação a esse assunto, são as totalidades, né? E primeiro eu queria falar sobre a divisão da Amazônia em questão política, né? A Amazônia ela pode ser dividida em três. Se a gente pegar a Amazônia em si, a Amazônia, você está levando em consideração só a flora daquele local. A Amazônia em sua flora. Aí você pode ter a Amazônia nos outros países e tal, você vai levar em consideração só isso. Agora, se você levar em consideração o nome Amazônia Legal, o que é a Amazônia Legal? São dentro do Brasil foi feita essa divisão com os 7 estados do norte, mais Maranhão e Mato Grosso. Que essa divisão tem? Por que ela foi feita? Ela tem o intuito de planejar o desenvolvimento social e econômico da região amazônica. Então, faz todo sentido você dividir os estados que têm influência dessa região para eles decidirem entre si
quais são as melhores decisões sociais e econômicas dessa região para que ocorra maior descentralização, né, do governo, porque uma pessoa, por exemplo, do Rio Grande do Sul, não vai ter a mesma vivência que alguém que tenha influência lá do Amazonas ou do Pará, né? Então é importante que tenha essa divisão chamada Amazônia Legal para planejar o desenvolvimento social e econômico dessa região para as pessoas que vivem lá, né? É uma questão de descentralização para ter maior efetividade nas ações sociais. Também temos a Amazônia Internacional. A Amazônia Internacional são os 9 países da América do Sul que têm influência com a floresta amazônica, né, e esse domínio morfoclimático também, que é a Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Equador, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru e, claro, o Brasil, né? E eles são como se fosse um conselho da Amazônia Internacional que eles tomam decisões em relação a desmatamento e a aproveitamento dos recursos da Amazônia e também a preservação. Claro que a Amazônia é um assunto que interessa para todo mundo, né? Todo mundo que está na influência dela, todos esses países que eu disse, e por isso que ela deve ter tanta organização assim para que tenha maior preservação desse bioma tão bonito que a gente tem. Bom, agora sim, a gente pode falar de questão de Brasil, né? Aqui a gente, no domínio amazônico, a gente sempre veio sofrendo com o avanço capitalista em cima dessa floresta. E, pelo que eu disse, ela tem algumas regiões nos platôs, né, de interesse no avanço agrícola, da fronteira agrícola, e também na exploração de minérios ali no Pará, né, com o projeto Carajás. Então o avanço capitalista sempre cresceu os olhos para cima da Amazônia, né? E acontece lá o que chama de tríade da destruição. E acontece até hoje, inclusive nesse governo que a gente está, do presidente Jair Bolsonaro, ele é até incentivado que essas práticas de desmatamento e avanço da fronteira agrícola com o discurso de melhorar nossa relação internacional, mas fazendo isso a gente está tirando o nosso proveito, né? A gente está colocando para baixo a Amazônia em si como floresta e vai ter muitos efeitos negativos em relação à vegetação, biodiversidade, que pode levar a desigualdade social dos povos que tem lá, pode levar à diminuição da biodiversidade em relação à extinção de animais de lá, a retirada de mata de várzea, essas matas em volta do rio, pode causar um aumento significativo do nível do rio, que pode atingir aquelas matas de caeté, né, matas de terra firme, e acabar lixiviando todo o solo e deixando essa vegetação que não é própria para esse tipo de quantidade de água, essa inundação. Isso vai ter efeitos catastróficos até na pluviosidade, né, na quantidade de chuvas. Então, essa exploração em relação capitalista é boa em vistas de geração de emprego e avanço da economia internacional, mas se for tomar em conta as questões sociais e ambientais, não é tão benéfica assim para a gente, né? Então, o certo seria o desenvolvimento sustentável, que é a conversa entre o desenvolvimento ambiental, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, mas não é o que acontece hoje, infelizmente. Bom, só conceituando a tríade da destruição mesmo, que é a exploração de madeira em relação à indústria madeireira é muito forte, né? Pela quantidade da floresta que tem. Igual vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei aqui, a exploração madeireira é muito forte, que acaba, né, tirando toda essa mata e acaba diminuindo a pluviosidade, acaba diminuindo a qualidade do solo, que já não é boa, acaba causando mais lixiviação. É um problema sério a extração de madeira aí. A segunda é a implantação de pastagem de agronegócio, né? A implantação de pastagens para plantar mesmo, plantar soja, plantar principalmente soja, mas algumas outras plantas que também se dão bem nesse solo amazônico, que consequentemente vai ter a extração da mata local lá, né? E como o solo é de baixa fertilidade, eles geralmente vão ter que usar bastante produtos químicos, agrotóxicos, né?
que isso não vai fazer bem para essa região, principalmente para a biodiversidade, né, que tem lá de todos os animais e da quantidade de água também que pode causar infecção ali das águas do rio, né? Vão deixar as águas do rio menos potáveis. E também tem o agronegócio em relação à produção de gado, né? Principalmente ali nos platôs, nos baixos planaltos, né? Isso vai causar um processo de desertificação em relação à pisada dos bovinos ali naquele solo, porque são muitas patas pisando ali e causa essa desertificação, né? Essa transformação do solo em areia. Isso vai tornar o solo menos fértil do que já é. Então essa tríade da destruição realmente é um fator muito preocupante hoje em dia em relação à Amazônia e vem acontecendo. Por isso que é importante políticas de preservação, igual eu disse, da Amazônia Legal e Amazônia Internacional, e vai indo de contra os interesses do atual governo, né? Igual eu disse, a exploração mineral ali no Planalto das Guianas é muito forte por ter um escudo cristalino e ter muita diversidade de minerais. Tem o projeto Carajás, né, que está ali explorando tudo isso e a gente não sabe até quando que eles estão explorando e prejudicando as populações locais e o ambiente, né. Temos o Sistema de Vigilância da Amazônia, né, que é o CIVAM, e ele notifica alguns crimes ambientais que estão acontecendo ali, mas pode acontecer ali dos madeireiros ou das empresas mineradoras acabarem dando dinheiro para esses vigilantes, para eles não notificarem. Esse sistema de vigilância não é 100% confiável pela extensão da Amazônia, né? Tem a exploração de madeira ilegal também, clandestina, que acontece hoje em dia e depois da implantação desse governo atual também aumentou, porque o discurso do governo também dava apoio para essas pessoas. Então, hoje em dia, o desenvolvimento sustentável ele está sendo colocado para baixo em relação ao capitalismo, né? A exploração do dinheiro. E uma coisa que eu queria também comentar era a questão das usinas, né? A hidrelétrica de Belo Monte e a usina de Xingu. Elas foram instaladas já e como vocês podem ver aqui em cima, onde eu coloquei, se eu não me engano, essa é a usina de Xingu, não, de Belo Monte. E quando você faz uma hidrelétrica, você tem que retirar toda a mata em volta do rio e esse rio, consequentemente, com a estocagem, né, quando você para de fluir o rio, ele não vai parar, a nascente dele não vai parar. Então, em vez dele vir para cá, ele vai vir para os lados, ele vai expandir para os lados. Isso é todo um cálculo feito para saber quanto que vai expandir para os lados, né? Mas fazer isso num rio da Amazônia, que às vezes nem tem tanto potencial hidrelétrico assim, tem mais potencial navegável, é um custo gigantesco que tem para o país, mas ele tem retorno em relação à energia sustentável, né, que é a energia hidrelétrica, mas acaba que não compensa pelo estrago ambiental que faz essa espalhação da água para o lado, em vez dela vir para frente, que é o seu ciclo natural, né? O seu fluxo natural é seguir para frente. Isso vai, o desmatamento em volta dessas matas vai causar danos ambientais altíssimos, igual a lixiviação desses locais, acúmulo de sedimentos, vai ter diminuição do volume do rio por causa desse acúmulo de sedimentos. Populações ribeirinhas que antes estavam ali foram forçadas a sair e as matas, igual eu disse, a mata de Caeté, né, aquelas matas presentes ali em terra firme, elas tiveram que ser desmatadas também, porque elas iam ser usadas, elas iam ser atingidas pelo nível de água grande quando ela se expandisse, né? Então é um desastre ambiental gigantesco, sem falar nas questões sociais, né? Das populações ribeirinhas, das populações locais que dependem dessa água. Essa estocagem de água não ia fazer bem em algum período do ano para eles e também toda a pesca, toda a navegação ia ser prejudicada. Então tem o seu avanço capitalista, né? Tem o interesse capitalista em volta disso, de fontes de energia
são renováveis, como a hidrelétrica, fonte de energia limpa, mas também tem as questões ambientais e sociais que não devem ser levadas para debaixo do tapete, né? Bom, era isso. Muito obrigado pela aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida podem me mandar no WhatsApp e também falar com os monitores. Muito obrigado e até a próxima.